E claro que a doutora Lisa Su fez questão de nos lembrar que ela está atuando em diversos departamentos, em várias áreas, desenvolvendo principalmente IA. Pois é, sim, eles estão muito fortes em IA, mas claro, eles também estão muito fortes na indústria, crescendo em data center, crescendo em outros segmentos, exceto na parte gamer, onde eles têm tido uma leve redução de lucros, não é mesmo, doutora Lisa Su? Mas é melhor não falar nisso, né? Porque hoje era dia de anúncios empolgantes, e não de coisas que talvez não sejam tão bonitas assim a gente falar durante uma Computex, como, por exemplo, a surra que eles vêm tomando no departamento de GPUs. Essa é para uma outra oportunidade. E assim que eles estão preparando a sua nova geração de processadores, estão moldando, tirando do forno e em breve vão trazer para o mercado na segunda metade de 2024. E claro, a AMD não falou só de notebooks. Na verdade, se a Intel está focando totalmente em correr atrás ali da Qualcomm, a AMD ainda continua focado nos desktops. A Intel vai trazer suas novidades, mas a AMD já anunciou a linha Ryzen 9000 e trouxe ainda surpresas com a linha Ryzen 5000 XT. Sim, a plataforma AM4 se nega a morrer e a AMD se nega a enterrá-la de vez. A Intel ainda vai trazer a resposta para os Ryzen 9000 que chegam agora, trazendo os Zen 5. E sim, nós temos novidades sobre IA. Eu sei, não é exatamente o que você quer ouvir, mas é aquilo que o mercado quer falar. E a AMD está super interessada em IA e trouxe evolução na sua XDNA. Não confundir com RDNA, a gente não está falando de GPU, mas também tem novidade de GPU. Na verdade, teve até bastante novidade aqui na Computex. Se você acha que a AMD tá de touca, na verdade eles não estão de touca e tá chovendo produto. A AMD também tá lançando seus processadores da linha Ryzen 9000 e da linha i9. Eu sei que parece estranho, mas eles estão lançando o i9 deles também, na verdade é o i9. A AMD tá trazendo as suas novidades durante a Computex e eles anunciaram a nova linha de processadores. E calma, não é processador só para você que tem muito dinheiro e que tá querendo trazer uma nova geração. Se você tá na antiga geração da AMD, você ainda vai poder comprar um processador novinho para sua plataforma de 2016. Sim, a AMD também está trazendo os novos Ryzen 5000, não acaba, a plataforma se nega a morrer. Nós temos mais poder de processamento, nós temos processadores chutando o i9 14900K, KS, HX, de todo tipo, e a AMD parece que não para de chover produtos. E no palco da Computex, a AMD anunciou a linha de processadores mais poderosa do mundo, com o processador mais poderoso do mundo, o Ryzen 9 9950X. É bastante 9, né? Pois é, a AMD parece que não economizou nos 9s e ela trouxe uma grande novidade que não tem nenhuma mudança do Ryzen 9 9950X para o Ryzen 9 7950X. Mas apesar de a gente não ter mudanças significativas, a gente teve mudança em relação à performance. Segundo a AMD, é um aumento de, em média, 16% se comparado clock a clock com a geração anterior. Claro, tivemos uma evolução na litografia, tivemos uma evolução na performance, um aperfeiçoamento no processo de fabricação que acabou resultando em uma melhor eficiência. Tivemos anúncio também do Ryzen 9 9900X, esse sim traz uma diferença em relação ao TDP. Nós ainda temos os 12 cores, 24 threads, que são tradicionais dos Ryzen 9 e os Ryzen 900X, mas nós tivemos uma diminuição do TDP. Os outros processadores que completam a linha são o Ryzen 7 9700X com 8 cores e 16 threads e o Ryzen 9 9600X com 6 cores e 12 threads. Então nós temos aí modelos que vão desde a entrada com 6 cores e 12 threads até o topo com 16 cores e 32 threads. O mais curioso mesmo é que a AMD não quis mudar a linha que ela seguiu com os só Performance Cores. Enquanto a Intel está migrando lentamente para Performance e Efficient Cores, a AMD continua ainda com a mesma proposta. Claro, eles vão aperfeiçoando, mas eles ainda continuam pensando que para desktop o mais importante mesmo são os núcleos de performance. Não temos, por exemplo, os Zen 5C para desktop. Isso aí ficou voltado realmente para os notebooks e para outras plataformas.
E assim como aconteceu na plataforma M4, a AMD promete longevidade para a plataforma M5, pelo menos até 2027 o suporte, enquanto que para a M4 eles ainda prometem suporte até 2025. Então talvez até ano que vem a gente ainda veja alguma novidade para a M4. Isso porque eu realmente não esperava o lançamento de um Ryzen 5000 XT. Apesar de existirem rumores, parecia incerto que a AMD lançasse mais algum processador para essa plataforma que já está há tantos anos no mercado e continua incomodando a concorrência. E curioso porque não só a Intel fica incomodado com isso, mas a AMD também fica, porque os Ryzen 7000 são menos interessantes, uma vez que a gente tem os Ryzen 5000 ainda no mercado com excelente custo-benefício. Tá, não dá pra dizer que não tem nenhuma novidade com os Ryzen 5000 XT. A gente tem um clock um pouquinho mais alto, as configurações são bem parecidas, mas o Ryzen 9 5900 XT agora traz 16 cores e 32 threads. Se você vai precisar dessa quantidade toda de cores e threads, aí eu não sei. Mas existe a possibilidade de ir numa plataforma mais antiga. A AMD garante que a plataforma ainda é suficiente para conseguir fazer frente à 13ª geração da Intel. E eu complemento, eu diria que é suficiente para fazer frente até a 14ª geração e algumas opções até dos Ryzen 7000 que eles preferiram não comentar. Mas sim, o Ryzen 9 5900 XT parece ser bem interessante, principalmente para quem precisa de um processador com 16 cores e 32 threads. De onde vieram esses processadores? Bom, devem ser aqueles chips que sobraram e a AMD agora está colocando no mercado, mas agora eles já estão com um processo um pouco mais avançado. Então não espere uma diferença de performance como a gente viu dos X3D para os processadores normais, vai ser basicamente uma atualização, né? Um processo um pouco mais maduro agora, onde a AMD consegue oferecer um produto com um preço interessante e com uma boa performance, uma opção para quem ainda quer montar uma plataforma como a M4 com DDR4 ou para quem quer fazer um upgrade. O 5800 XT continua com a mesma configuração do 5800X, ainda são 8 cores e 16 threads, o que deve ser o suficiente para a grande maioria do público e deve ser uma alternativa para quem não vai conseguir comprar o processador X3D, seja o 5700X3D ou 5800X3D. Claro, e tem uma outra vantagem. Os processadores trazem um clock um pouco mais alto. Não são processadores mais poderosos, não tem o X3D, não tem empilhamento de cache, mas eles trazem um cooler RGB. Então, pelo menos, você vai ter uma melhoria no FPS. E é só isso mesmo, não tem muita novidade com os Ryzen 5000 XT, exceto o fato que você pode fazer upgrade na sua plataforma mais antiga. A AMD compara com a 14ª geração da Intel, porque é o que ela vai encontrar no mercado quando for lançada. A 14ª geração da Intel é a última geração que vai ser suportada nessa plataforma, enquanto que a AMD vai conseguir adicionar esses processadores ao line-up, ou seja, quem tem uma X670, uma B650, ainda vai poder fazer um upgrade de processadores. E eu acho que isso diz muito sobre como está posicionada a AMD hoje no mercado em relação à Intel. Eles estão com uma proposta completamente diferente. Do lado da Intel, a gente deve ver uma real evolução, finalmente, depois de tantos anos reciclando, e depois a gente sair desde a 12ª, 13ª e 14ª geração com praticamente um refresh atrás do outro. Claro, a gente teve aumento também no clock das memórias e isso não poderia vir desacompanhado de uma nova geração de placas-mãe. Que maravilha! Então nós temos novas placas-mãe, nós temos o chipset da série 800. Claro que se a gente subiu para os Ryzen 8000, eles não iam colocar uma X770. A gente tem agora uma X870, mas a gente tem também uma outra B700, não, 840. Enfim, um novo chipset que ele é praticamente igual, mas não tem suporte overclock. A gente tem suporte overclock agora somente nos chipsets superiores e a gente tem overclock de memória. Eu não acho que vai fazer muita diferença, para falar a verdade, o overclock não está exatamente em alta no momento, mas não deixa de ser mais um movimento da AMD em direção ao que a Intel já fazia, não é mesmo? Bloqueando overclock em certos produtos. A gente também não vê muita diferença em relação aos Ryzen 8000 comparados com os Ryzen 7000. Então parece muito o mesmo produto, os clocks, cache e tudo mais, ficou muito parecido, com exceção, por exemplo, do Ryzen 9 9900X, que agora tem um TDP mais baixo, mas no geral os produtos estão muito parecidos. A gente não vê grandes alterações e a linha Ryzen 9000 parece muito ser isso, um refinamento dos Ryzen 7000, uma mudança bem sutil, não é uma revolução exatamente, mas um refinamento. Parece que a AMD tá meio que esperando a Intel, tipo, e aí, como é que vocês vão, quando que vocês vão chegar na disputa aí? Porque a Intel precisa melhorar bastante na parte de eficiência energética e parece que realmente agora a Intel vai trazer uma revolução na sua própria arquitetura. Então, até parece que a AMD tá só esperando. Tipo assim, a gente já fez um excelente trabalho com os Ryzen 7000 e a gente só deu uma refinadinha aí. Não é a primeira vez que a gente vê isso, a AMD já fez isso, por exemplo, dos
Zen para o Zen 2, então é um avanço no que eles já tinham trazido saindo de AM4 para AM5. Ah, você tá sentindo falta de uma coisa muito importante na apresentação, né? Eu tenho certeza. Inteligência artificial, claro que a AMD não deixou de fora a inteligência artificial, mas o foco para a inteligência artificial ficou nos chips para notebooks. A gente vive um momento importante para notebooks, onde a Qualcomm está trazendo seus Snapdragon para notebooks, inclusive equipando o Microsoft Surface, e onde a Microsoft deve trazer também o Copilot Plus, que são aquele conjunto de ações e recursos para inteligência artificial que você não pediu, mas mesmo assim vai ter, tipo, eles salvarem todas as coisas que você faz no seu computador e salvar localmente. Vai ser bem tranquilo, fica sossegado, a gente não tem nenhum histórico da Microsoft errar nesse sentido. Mas para fazer isso você precisa de uma capacidade de processamento específico na NPU, precisa de pelo menos 40 e algumas coisas tops. A AMD tem mais, segundo eles têm 50 tops e eles chutaram que a Intel vai ter ali 45, enquanto que a Qualcomm também tem. Então é basicamente para isso que vai servir a NPU, para meio que qualificar esse produto. Claro que não foi só isso, eles também trouxeram a evolução da NPU veio com o XDNA, mas também tem o RDNA 3.5, que parece uma gambiarra no meio do caminho e mais ou menos que é. RDNA 3.5 é a evolução da GPU do gráfico integrado dos processadores Ryzen. A gente tem uma evolução também nos núcleos, nós temos os Zen 5 e Zen 5C. Na combinação, a AMD traz opções de 10 cores e 20 threads e 12 cores e 24 threads para notebooks, o que pode ser um diferencial quando a gente fala em quem tem mais cores e threads. Segundo a AMD, também teve uma evolução na eficiência energética, principalmente nesse Zen 5C, e uma evolução geral na arquitetura. Em relação a games, já que eles têm uma RDNA 3.5, a gente deve ter também um salto de performance. Segundo os números da própria AMD, eles têm em média 36% mais performance do que os Meteor Lake atuais quando o assunto são games. E sim, isso é histórico, a AMD tem uma GPU mais poderosa e segundo eles vão ter uma GPU ainda mais poderosa substituindo os Ryzen 8000. E aí tá a sua resposta, por que a gente não tem Ryzen 8000 para desktop? Porque a gente já tinha Ryzen 8000 para desktop com as APUs e também com os CPUs para notebooks. E se a Intel mudou o nome da linha de processadores para notebooks com os Intel Core Ultra, é óbvio que a AMD também tinha que mudar. E aí eles aproveitaram que a Intel não vai mais usar os Core i e eles mudaram para Ryzen AI. E aí você pronuncia Ryzen AI 9, que lembra bastante os i9 ou os i9. Então o Ryzen AI9 vai ser essa nomenclatura utilizada pelo menos para os processadores topo de linha, os que têm capacidade para processamento de inteligência artificial. E aí você se pergunta, tá, e quem comprou um Ryzen 8000, o que ele faz? Não faz nada, porque não vai ser qualificado para o Copilot Plus. Então você está preparado para o futuro, mas não esse futuro. A gente não sabe exatamente qual era o futuro que eles estavam vendendo para você, mas parece que era uma furada. E a AMD também aproveitou para dar uma cutucada na sua nova concorrente, a Qualcomm, dizendo que tudo isso eles conseguem sem precisar de nenhum tipo de emulação. Mas eles também lembraram que existe outra concorrente importante, a Apple, pois é, eles também citaram que a performance é suficiente para bater o M3. Em quais cenários? Cenários que a AMD achou que é interessante mostrar pra gente. A gente não sabe porque não dá para comparar agora, mas a AMD parece confiante nos números dos seus processadores. É claro que a gente tem que ver também a questão da eficiência energética. Esses processadores têm bastante capacidade de processamento, têm um poder de processamento para IA, gráficos fortes, mas parece que a chave do momento é realmente eficiência energética. A AMD já tinha um portfólio bem importante para notebooks com uma boa eficiência energética, significa basicamente que você ia ter performance sem precisar abrir mão da bateria. Mas a pegada do momento é justamente você conseguir, tanto com os processadores da Intel, Meteor Lake, com os novos Snapdragon e também com os processadores da Apple, você conseguir ter performance fora da tomada. Será que a AMD vai conseguir isso com a nova geração? E claro, os anúncios não são tão empolgantes assim, talvez uma surpresa aqui e lá com os Ryzen 5000 XT, mas os Ryzen 9000 não são exatamente uma surpresa, eles são só uma evolução da geração anterior. Nós não tivemos uma grande revolução em relação a produtos ou mesmo em relação a tecnologias, e o foco da AMD mesmo tá ali na disputa do momento, que são os notebooks. Nós temos aí o Lunar Lake chegando por parte da Intel como uma resposta ao Snapdragon, o próprio Snapdragon chegando no mercado com foco total da Microsoft, apesar da Microsoft dizer que ainda está trabalhando com os parceiros, ainda tem os AI PCs, a AMD também está apostando forte nesse mercado. E o mais interessante é que sim, a AMD vai trazer os primeiros processadores x86 para o mercado com suporte a Copilot Plus. Eles vão tomar a dianteira e vão lançar primeiro, antes mesmo da Intel, que só anunciou a sua arquitetura, ainda nada de produto.
produtos. Vários parceiros com notebooks AMD. A AMD vem crescendo bastante no departamento de notebooks, mas na parte de desktops pra gente não é tão empolgante assim. A gente vai ter um aumento de performance por volta de 16% em PC, em alguns casos os jogos a gente tem um avanço, em outros nem tanto, e o que a gente conta é que a plataforma fique pelo menos um pouco mais barata, já que agora a gente já tem uma geração, as memórias DDR5 estão popularizando e nós temos placas-mãe que podem ficar ou não mais baratas. Nenhum tipo de anúncio em relação a placas de vídeo não é o foco no momento. A gente teve alguma coisa com a RDNA 3.5, mas isso parece ser realmente um tapa-buraco até chegar às RDNA 4, que a gente não sabe exatamente qual caminho a AMD vai seguir. Um anúncio misto, eu acho que na parte de notebooks eles conseguiram, eu não diria surpreender, mas pelo menos atender as expectativas, enquanto que na parte de desktop é a mesma coisa. Eles só anunciaram aquilo que a gente esperava mesmo. A AMD não está exatamente mal no departamento de desktops, mas a gente não tem exatamente um ano muito empolgante. Talvez na parte das placas de vídeo. Enquanto isso, na parte de notebooks, a disputa tá realmente muito quente. E vocês, o que vocês acharam da apresentação? O que vocês acharam dos anúncios? Tá pensando em comprar? Saiba que a gente ainda não tem preços. Talvez vocês vão encontrar isso aqui nos comentários, onde a gente vai atualizar quando a AMD apresentar os preços. Os produtos chegam agora na segunda metade do ano, antes dos processadores da Intel, mas junto com os processadores da Qualcomm. Vocês vão esperar a AMD? Estão pensando em comprar um notebook e vão com os notebooks ARM ou vão ficar com a confiabilidade do x86? Estão pensando em comprar um Ryzen 9000? Vão atualizar sua plataforma AM4 com um Ryzen 5000 XT? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e acompanhar as novidades durante a Computex. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!